Então é o seguinte, então, como eu falei para vocês, então, 11 de setembro, então, não foi um algo casual. Eles queriam mesmo atingir as Torres Gêmeas porque em 1993 ocorre um primeiro atentado. E o de 2001 ele já quase que ele é uma síntese do que ocorreu em 1993. Não sabia desse atentado em 1993. Durante a própria estudo que eu fiz, porque não foi quase que eu peguei e colhi dezenas de informações, muitas das centenas de informações, e, gente, sempre procuro entender a base do que ocorreu no dia 11 de setembro. E é claro que qualquer fato que mudou o mundo, como a bomba atômica de Hiroshima, o 11 de setembro e muitos atentados que mudaram o mundo, na verdade, para mim trazer no canal, por causa que quando eu falei para vocês que esse mês de setembro ia ser especial, porque eu trouxe a semana passada e eu falei sobre bomba atômica de Hiroshima. Bomba atômica de Hiroshima, daí essa semana 11 de setembro. E aí eu vou encerrar a semana falando sobre a Primeira Guerra Mundial. São fatos que mudaram a face do mundo inteiro. São notícias, faces que mudaram a face do mundo inteiro. E quando eu falo face mesmo, por causa que eu penso e analiso numa situação do que se colocou essa projeção desses atentados que ocorreram nos últimos anos por aí, no 11 de setembro, 11 de março. Eu tive que fazer um esforço porque o meu canal ele já faz 6 meses que ele já tá tomando tamanho, tomando forma, e vai demorar ainda anos e anos para que ele seja um canal que todo mundo venha a ter acesso ao que eu estou gravando, mas alguns já conseguem ter um pouco mais de acesso. E eu, 11 de setembro, 11 de março, eu tive que fazer um esforço imenso. 11 de março ainda não, 11 de março eu quero ver se eu falo, acho que bem lá pro finalzinho de outubro. Então, o 11 de setembro, o 7 de julho e até o 7 de janeiro, o que acontece? O 11 de setembro é o 11 de setembro que ocorreu em 2001. O 7 de julho é o 7 de julho que ocorreu em 2005. E o 7 de janeiro que ocorreu em Paris. Que, para começar, o 7 de janeiro é considerado como se fosse um 11 de setembro por parte de Paris. Eu não fiz ainda, não falei nada no canal ainda, mas o pior é que ocorreu em novembro de 2015, que eu vou fazer ainda. Só que esse ano a chance disso acontecer é mínima, porque eu já coloquei toda a programação, já está toda organizada, a não ser que as coisas venham mudar bastante, e tenho uma organização muito grande em torno do que ocorreu. Então eu acertei essas condições até, e, gente, esse tema 11 de setembro até hoje, ele é um tema que eu volta e meia leio e releio as próprias edições das revistas que eu tenho, porque ele não é um tema comum e normal. Eu vou à raiz agora do problema do que aconteceu o Afeganistão
até já tem um ano já. Há uns anos atrás, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e destruiu, dá para dizer que destruiu, fez com que o grupo terrorista Al-Qaeda deixasse de existir. E quando eu falo deixar de existir, é deixar de existir mesmo. Então, na verdade, gente, o grupo terrorista Al-Qaeda hoje ele é só uma sombra das ocorrências do dia 11 de setembro de 2001. E esse grupo terrorista Al-Qaeda ele foi o mesmo que planejou os atentados na Espanha em 2004. Eu não falei ainda no canal, vou falar. E o 17 de julho de 2005, que eu não falei ainda, mas eu vou falar ainda no canal sobre esses acontecimentos do dia 7 de julho e do dia 11 de setembro e do dia 3 do dia 11, desculpa, tô meio trocando as bolas aqui, do dia 11 de março de 2004 e do dia 3 de setembro de 2004, quando grupos terroristas atacaram a Espanha e a Rússia. Então, na verdade, isso daí foi até uma junção do que ocorreu no que se deu condição desses atentados. E 11 de setembro, ele é uma marca registrada. Eu acho que mesmo que se passe anos e anos e anos, as escolas e os livros vão continuar tratando o 11 de setembro como se fosse um ataque principal do século XX, do século XXI. E foi um ataque principal do século XXI. Foi diferentemente da bomba atômica de Hiroshima, que mudou o século XX. E o século XXI, então, na verdade, foi essas motivações que me levam a crer que esses estudos do dia 11 de setembro foi uma condição até atroz para que as condições no mundo mudassem bastante. E não só a guerra, também a guerra ao terror, por causa que os Estados Unidos pregam muito, falam muito sobre a guerra ao terror. E claro que até um ano que vem eu vou gravar sobre a guerra do Iraque de 1991, 2003. E esse tipo de assunto até hoje eles muito falado nas escolas, nos hospitais, nas escolas, nas universidades. Eles falam muito sobre o 11 de setembro, colocam o 11 de setembro em livros também. Há uns anos atrás era colocado só em revistas, mas com o passar do tempo mudou muito de uns tempos para cá. E esse de mudar muito de uns tempos para cá. Aquela época lá, o 11 de setembro, a semana do 11 de setembro virou capa de jornais e revistas e livros. Naquela época não tinha. Podia ser que tivesse outros assuntos. Hoje não, hoje tudo é mais um detalhe principal que ocorre dentro da história que atingiu o mundo. Gente, é isso daí. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Por enquanto eu termino aqui e até amanhã. Até amanhã com outro tema diferente.